Nós estaremos lendo a palavra de Deus e depois nós vamos fazer a pergunta, né? Onde é que nós estamos parados? Qual é o assunto mesmo? Nós vamos perguntar depois. Mateus capítulo 24. Faz dias que a gente não usa desse termo aqui, desse estudo, né? E então leva-nos a esquecer às vezes. Mateus capítulo 24. E esquecimento é humano, viu, irmão? Todo mundo esquece alguma coisa. A gente acha que depois fica velho que se esquece. Não, o novo esquece também. Por exemplo, eu estava orando aqui, veio uma citação que eu precisava dela aqui no estudo, e vocês veem que eu abri a Bíblia aqui, mas na hora do culto, irmão, você fica inquieto, é difícil, né? Na hora do culto não é hora disso. Mas já pedi um companheiro aí para procurar para mim. Tentei aqui rapidinho, mas não consegui. 24 de Mateus, primeiro versículo, 5. Diz assim o versículo 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Tá bom? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muito. Creio que vai facilitar vocês de lembrar o que nós estamos estudando. Depois virá o versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, também enganarão a muitos. 24, porque assim como o relâmpago, desculpe, é 24, não é 27, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até o povo de Israel não seria enganado. Então veja bem que esse assunto é importante para nós. Quem falou esse versículo aí mesmo? Quem usou essas palavras? O próprio Jesus. Nós estamos avisados. É por isso que nós estamos estudando isso aí. Oramos, ora, meu jovem. Pai, te adoramos. Pai, te glorificamos. Somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Adoramos ao Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, nós hoje estamos de volta a um assunto que nós começamos aqui, demos só uma aula e não voltamos mais. Não marquei a data aqui para saber, mas começou há 2 terças, uma o Juninho fez, a outra não sei o que aconteceu, e acaba que tem mais de mês que eu não volto para continuar. Eu gostaria de perguntar aqui a nossos irmãos, qual é o assunto em pauta que nós estamos com ele aqui? O assunto em pauta? Dizer que só esquece a gente velho, mas eu sou velho, não é que eu não esqueci. Fala. Heresias. Você sabe que a irmã tem razão, né? É pregadora. Pregadora. Hã? O Ademir também falou? Ótimo. Bem, então, o senhor falar. Irmãos, professor e pregador tem a obrigação de estudar bastante a Bíblia. Então, está certinho. Parabéns para vocês. Mas o motorista também faz isso, né, Odevai? Semente boa. Bom, nós falamos com vocês aqui, começamos sobre a heresia. Podemos provar biblicamente a vocês, naquele dia, que heresia, ela pode ser, seguindo uma opinião, vem de uma opinião, obrigado, filho. Ela vem aí de uma opinião de alguém que se levanta, né? Levanta uma tese, uma interpretação, mas também ela pode surgir de um grupo que é conhecido como facções, né? É um grupo faccionista que pode se levantar isto. Esse estudo sobre a opinião que a pessoa escolheu realmente é coisas terríveis, porque todos os hereges, eles não trabalham com o corpo. Trabalham com o quê?
Com a mente. Porque a mente, irmãos, ela pega tudo. E depois que a nossa mente se corromper, é difícil arrancar isso. Então, vem aqui um estudo sobre a opinião, mas também ligado a grupos. Agora eu perguntaria a vocês, qual que seria o pior? É uma pessoa individual, se tornou um herege, passou a acreditar em doutrina que é considerada um ensino herético, né? Que estuda sobre a heresia, ou que seja a heresiologia, né? Que se trata do assunto. Qual que é o pior? É uma pessoa individualmente apenas sozinho, ou aquele que forma o grupo? É o que forma o grupo. Pior deles é o que forma o grupo, porque ele vai formando o grupo, isso pode se levantar dentro da igreja e dividir a igreja. Isso acontece e tem acontecido muito. Sim, com certeza. Então nós começamos desse estudo e podemos provar para vocês isso aí. E nós falamos aqui sobre uma seita herética do ponto de vista cristão, olhe bem, que é constituída de indivíduo ou de grupo, que se afasta dos ensinos verdadeiros, da sã doutrina, né? E adotam ou divulgam, né, as suas próprias ideias, ou ideias de outra pessoa. Poderia ser aquela pessoa que pegou a ideia de alguém, a interpretação de alguém, e passa também a anunciar. Aí vai formando um grupo. Eu pedi a citação, porque eu quero confirmar para vocês que o pior desses hereges, ou dessa forma de ensinamentos, que é trazer um ensinamento que não tem respaldo bíblico, trazer um ensinamento que não tem apoio bíblico, pior deles é o grupo. Exemplo, nós temos aqui pessoas que às vezes não concordam com as nossas ideias, com os nossos ensinamentos, mas fica sozinho, quietinho no seu lugar, não fica formando grupo, né? E fica quietinho, não traz tanto prejuízo. Guarda a sua ideia. Ninguém é obrigado. Todo mundo tem o dever de conhecer a Bíblia e servir a Deus pela palavra, porque o caminho é esse aqui, a espada é ela. É a Bíblia que nos dá o caminho verdadeiro. Agora, se eu entendi diferente, eu não devo contradizer, fico calado na minha. Então, infelizmente, é o que nós vemos. Aí, por que eu disse que o grupo é pior? Veja bem, eu pedi a citação está aqui, parece que é Números 16 e 32, leia para nós, por favor. O que eu quero dizer com vocês sobre esse grupo aqui? Eu quero dizer para vocês que desde o princípio, os homens de Deus trabalham contra os falsos ensinamentos. Desde o princípio. Moisés lutou muito com esses homens. Mas chegou um momento que Deus determinou a terra para abrir a boca. Olha bem, irmãos, que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Pode brincar com Jeová? Pode brincar com Jeová? Não. Agora eu pergunto, por que Deus permitiu que a terra abrisse e engolisse aqueles homens? Por que mesmo? Qual era o pecado deles? Qual era o pecado deles mesmo? Quer dizer, eles estavam tentando desfazer o que Moisés estava ensinando, tentando dizer que Moisés estava errado. De repente, a terra abriu e consumiu. Irmão, não sobrou nada. Deus não permitiu. Não deixa nada dessa raça, não. Então, aquele povo, irmão, aqueles homens, aquele povo, aquela congregação, estavam seduzidas por companheiros de Moisés, tentando seduzi-lo. E aquela congregação chegou-se a eles, que esse povo não vai sozinho. Então, irmão, toda pessoa que foge da palavra de Deus, foge da doutrina sadia, da sã doutrina, se torna um herege. A sentença dele já está determinada. Mas desde o tempo antigo, né, o povo se luta contra esse tipo de pessoa. Vamos para Tito 3.
Ali vocês vão devagar lendo aquilo ali, que vocês vão ver que a sentença dos hereges já está determinada. Mas determinada por quem? Então, irmão, só vai escapar mesmo quem permanecer na verdade. É por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Pelo amor de Deus, irmão, não dê ouvido essa gente, não. Essa gente gosta de andar bonito, essa gente gosta de vestir melhor do que o pastor da igreja, gosta de falar melhor. Essa gente é assim. Essa gente são preparados, eles têm aula de preparativo quando é o grupo, né? Tem aulas preparativas, aulas educativas, para quando eles abordar uma pessoa, ele já está com tudo prontinho na mente para aplicar para a pessoa. Aí tem uma palavra que usa aí, né? Quando alguém é seduzido, como é que fala? Quando a gente seduz a pessoa, o que fala aí? Uma expressão. Aí domina a mente dele, como é que é? Seduziu? Não, né? Seduziu. Hã? Sim, deve ser isso mesmo. Tomou a mente dele. Por fim, ele se entrega assim. É isso que acontece. Não é bem essa palavra, não, mas sério. Então, o que acontece é isso, irmão. Prega bonito, quer falar mais bonito, já está tudo prontinho, porque ele trabalha com a sua mente, irmão. Mexer na mente é um problema. Vou dar um exemplo para vocês. Olhe para mim, vou dar um exemplo para vocês. É tão fácil você seduzir a pessoa. A palavra quase que veio na minha mente que eu quero. Hã? Não é iludir ainda não. Hã? Manipulou, é manipulada. Manipula a pessoa. Veja bem como é que é fácil trabalhar com a mente, não com o corpo. Não com o corpo. Porque quando nós trabalhamos com o corpo, nós vamos ensinar, discipular a pessoa e dizer para ele: agora você é crente, agora você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que renunciar. Salvação exige renúncia. Aí nós já não estamos trabalhando só com a mente, também com o corpo. Agora você não pode andar mais com essa roupa que você anda, você tem que mudar. Não foi isso, Otávio, que você ouviu? Trabalha com o corpo. Vão provar para o crente que Jesus precisa do espírito, alma e corpo. Mas essa gente não. Então veja bem, é tão fácil. Se você colocar os seus dois pés juntinhos assim, ó, pôr os seus braços aqui, e fechar os seus olhos, irmão, você começa a mexer para cair, ó. Você não aguenta ficar muito tempo. É assim que faz com a pessoa. Vai seduzindo a mente dele, vai dominando a mente dele, até que ele balança e cede. Aí o cara, para não cair, ele abraça. É isso mesmo que eu queria. É um processo diabólico, viu, irmãos? Diabólico. E depois que caiu a mente, acabou. Depois que seduziu a mente, depois que ele foi seduzido, acabou. Então, meus queridos, quantas pessoas mesmo foram sepultadas de uma só vez? 250 quanto? 250 quanto? É 1.000 ou 250 pessoas? Eu estou pedindo confirmação. É 250 pessoas ou 250 mil? Muito tempo que eu não estou em citação, irmãos, hoje eu procuro. Bom, mas na vez que ela veio na minha mente, a hora que eu estava orando aqui, e aqui em cima. 250 pessoas. É uma congregação, irmão, 250 pessoas. Uma congregação. Penotizando, agora se acertou. É uma pessoa que é penotizado. Penotizado significa dominado. Dominou a sua mente. Certo? É isso que acontece. Então, nós vamos ler Tito para vocês verem que, na verdade, a sentença, vocês viram lá no final, lá no Velho Testamento, tempo de Moisés, Deus deu a sentença. Eu vou dar recompensa para essa gente. Moisés estava sofrendo. Eu vou dar a sentença. Aí projetou e a terra abriu e consumiu de uma vez só. Agora vamos para Tito capítulo 3, versículo 8 a 11. Prepara para mim, por favor. Alguém prepara para mim, eu quero comentar no versículo 10. Como porta esse povo. Vamos lá.
já está determinado o que mesmo para essa gente? Condenação. Isto é, depois de um conselho ou dois, porque é o que a gente usa fazer, né? Pessoa se mudou a ideia para sua crer diferente, a gente aproxima e conversa, e ali diz, depois de uma ou duas admoestação ou conselho, ele não ouviu não, você continua ligado a ele? É isso que eu quero que vocês entendam. Vou pedir para repetir de novo. Você dá um conselho ou dois, continua com a sua interpretação negativa, você vai continuar acompanhando ele? Porque se continuar, você vai tornar igual a ele. Aí a Bíblia diz ali, claramente, deixa ele para lá, evita ter contato com ele. Porque se você ficar tendo contato com ele, automaticamente você vai ser penalizado. Vai ser dominado por ele. É bíblico. E tem que entender que, se ele não quiser obedecer, pode deixar, é bíblico. Porque já está condenado. Falou ali. Repita essa leitura desses dois versículos aí. 10 e 11. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita, sabendo que esse tal está pervertido e perde, estando já em si mesmo condenado. Está vendo aí? O que vocês entenderam? Foi Deus que condenou? De acordo com a leitura? Em si mesmo, ele próprio procurou essa condenação. Ele afastou de Deus, não é Deus que expulsou ele. Ele desviou de Deus, não é Deus que desviou ele. Ele que desviou. Ele próprio procurou a sua condenação com a sua própria mão. Então, irmãos, por isso que o apóstolo Paulo nos convida, né, a ser como ele, imitando a ele, perseverar até o fim. Paulo chegou a dizer que o fim dele estava chegando, mas o que restava para ele agora era só o céu mesmo. Mas a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando a palavra de Deus diz aquele que perseverar, irmão, que nós estamos rodeado de homens hereges. Vocês sabiam que nós temos mais crente ligado à heresia do que a verdadeira doutrina? Acredita ou não? O número de crentes hereges hoje, irmãos, que está ligado à heresia, são muito mais do que os crentes verdadeiros. Escandaliza com isso? Não, o próprio Jesus disse. Muitos são chamados, mas poucos, então está aí. O que eu tenho que entender, irmãos, é que, eu vou entrar no campo agora, é que a razão de nós passar esse ensinamento para vocês, eu vou passar para esse ponto agora, tem uma finalidade, ou duas podemos dizer. A primeira finalidade de estudar com vocês no momento desse, né? Vem para cá na terça-feira para estudar esses assuntos, é tão debatido, mas vocês veem que é desde o Velho Testamento. A finalidade é preparar vocês, a finalidade é inteirar-se do conhecimento bíblico, para não deixar-se levar por esses falsos ensinadores. Está entendendo? Essa é a finalidade. Mas por que falar de heresias? É porque nós temos que estar prontos, irmãos. Quando você lê Mateus 7,15, você vê lá o próprio Jesus disse, esses homens vêm vestidos muito melhor do que eu aqui, ó, esse paletó meio é bonito, viu, gente? Bonito, né? Quer dizer, muito melhor do que o meu paletó, eles têm, está entendendo? E de repente vem lindo demais, gravata larga, e tem um sermão, tem uma lábia tremenda. E você acha que não é Deus mesmo falando? Cuidado, irmãos, cuidado, viu? Aí o Senhor Jesus falou lá em 7,15, né, de Mateus, cuidado com essa gente, procura abrir a capa dele, né? Veja lá para mim se é isso mesmo. Procura. A lábia dessa gente é muito mais linda do que a nossa, viu, irmãos? Acho que é isso mesmo, 7,15 de Mateus. Hã? Isso, depois eu vou voltar, peraí, depois eu vou voltar lá em Tito, que eu quero um comentário do versículo 10, pode ir. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas. Olha aí. Que vêm até vós, vestidos como ovelhas. Olha aí. Mas interiormente são loucos devoradores. Olha aí.
vem, irmãos, falar conosco, entra na nossa casa. Ah, eu sou servo de Deus, eu sou profeta, sou homem de Deus, vestido, irmão, de capa de ovelha. Mas se você tirar a capa, a pele é de quê? De lobo. Vamos voltar lá em Tito. Quem tem um comentário para ler para mim? No versículo 10 só que eu quero. E isto é o que nós precisamos observar. Com certeza. É coisa que nós temos que observar que... E vocês têm isso em casa, viu, irmão? Vocês têm isso em casa. Você não vai enganar com limão achando que é laranja. Por que não? Porque o limão deu fruto. Você não vai enganar com uma laranja azeda achando que ela é doce, porque ela deu fruto. A única forma é esta aí, é pelo fruto. Você vai provar que a laranja é doce se você chupar ela, você vai provar se ela é azeda se você chupar. Então é pelos frutos. Vamos lá, quem tem um comentário para mim? Os hereges são falsos mestres que... Espera aí, fica de pé e lê um pouquinho aqui para escutar. Quem são os hereges? Está aqui o comentário, vamos ouvir. Os hereges são falsos mestres que ensinam ideias e doutrinas sem base bíblica e que criam divisões nas igrejas e entre os crentes. Se uma segunda admoestação for ineficaz para corrigir tais pessoas, devem ser evitadas, isto é, rejeitadas e excluídas da igreja. Aqueles que rejeitam as verdades da Bíblia e colocam em seu lugar as próprias ideias e opiniões são pervertidos e pecaminosos. Tá bom? Quem são os hereges mesmo? Quero deixar bem claro para vocês que hoje é a segunda aula e vou parar por aqui. Voltarei com outro assunto. Quem são os hereges? Quem são? Sim? São aqueles que querem aplicar suas ideias. São aqueles que querem aplicar as suas próprias interpretações. São aqueles que não aceitam a interpretação, irmão, dada por quem na palavra? Pelo pastor? É o Espírito Santo, irmãos. São pessoas que não dependem do Espírito Santo para poder aplicar a interpretação dele. É a sua interpretação que vale. E com isso eu já disse para vocês, eles vão continuar ali gerando um grupo, crescendo um grupo, e vai acontecer, realizando uma divisão na casa de Deus. E isso tem acontecido demais, né? Agora, a gente fica até preocupado, porque hoje as igrejas lá vão se pervertendo, né, irmãos? Lá vão se pervertendo. Em muitas igrejas hoje, a Bíblia está assim, ó, no cantinho lá. E aqui tudo acontece. Mas a Bíblia mesmo está ali. Às vezes eu uso a Bíblia só para abrir o culto. Aí nada. Nem mensagem hoje não está tendo tempo. E não precisa sair das Assembleias de Deus. Tem muitas Assembleias de Deus hoje que é proibido pregar a santificação, pregar mais não sei o quê, mas pregar a prosperidade. Esses homens são demoníacos, trabalham para Satanás. Estão trabalhando para o diabo. E o diabo, ele vai usar quem para poder ganhar os crentes? Quem que ele vai usar? Os próprios crentes. É isso que ele faz. Então, nós temos que ter muito cuidado, viu, irmãos? Você sai de casa para vir para a igreja, você poderá encontrar um desses homens. Uma dessas pessoas. Mas você vai para casa, o que a irmã está dizendo, que o diabo ele é sagaz. Esses homens ou essas mulheres, eles tentam se preparar bem, conhecendo a palavra de Deus, tomando as suas citações, certo? É por isso que nós tentamos a levar ao coração de vocês a palavra, para que vocês possam estar inteirados. Agora vocês têm que colocar na mente, ó, é só na mente? Descer para o coração. Não basta encher a mente, não. Ela tem que ir para o coração. Coração é uma terra, irmãos, que produz e reproduz.
É do coração que ela germina, ela brota. Por isso que a Bíblia diz: não dê lugar à raiz de amargura no seu coração, porque a raiz de amargura expulsa a palavra de Deus. E a pessoa acaba ensoberbecendo, odiando e perdeu a salvação. É preciso lutar para isso. E a palavra de Deus é a nossa vitória. Veja bem, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o remédio mesmo contra as heresias? Qual é o remédio? Palavra de Deus, está aqui. Aí eu faço outra pergunta. Qual é a arma que esses hereges usam para poder nos convencer? A própria palavra. Está entendendo? Eles vêm com a Bíblia. E como nós acreditamos na Bíblia, nós vamos falar: não, é a Bíblia. Ele leu a Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia, ela pode ser interpretada de várias maneiras. O diabo tem a sua maneira de tomar a nossa mente para entender a Bíblia. O homem também tem a sua interpretação. Mas nós temos um intérprete, irmãos, que nunca nos deixa enganar. Eu não preciso de ficar ouvindo ninguém, porque tem gravata larga, porque tem paletó bonito do melhor, como disse Jesus. Eu não preciso, tá bom? Eu não preciso ficar na internet ouvindo, porque a internet hoje está cheia de hereges, está cheia de homens que não têm compromisso com a palavra, irmão, pelo amor de Deus. Mas vocês precisam de ficar caçando pastores e pregadores, professores na rede social? Vocês precisam? Vocês precisam de procurar homens formados que têm bacharel, não sei mais o que, para poder te dar uma interpretação bíblica? Precisa? Não. Porque nós temos o nosso professor chamado Espírito Santo. O apóstolo João disse: vocês já têm a unção, e vocês sabem. Então vamos lá. Nós temos, irmãos, o cuidado, porque eu disse aqui, a nossa obrigação é ensinar vocês, e é por isso que estamos ensinando. A irmã falou aí, nós temos a terça-feira que nós primamos pelos ensinos, nós temos a nossa escola dominical que primamos por esse ensino, e a nossa casa publicadora não arredou o pé. Pode acontecer o que acontecer, e está acontecendo muita coisa, mas ela mantém o seu perfil de ensinamentos. Que lições maravilhosas nós terminamos aí. Começamos outra. Quer dizer, o que faz, irmãos, a gente errar é a falta de conhecimento bíblico. Se eu não consigo sozinho interpretar, está entendendo? Que às vezes eu não entendo, não sei nem abrir a Bíblia direito, vem para a escola dominical, vem para a terça-feira, nós primamos por isto. Nós ganhamos o que com isso, irmãos? Muita coisa, porque conseguimos inteirar vocês e colocar vocês na posição de resistir os falsos ensinadores por aí. É isso que nós precisamos. Agora, infelizmente, temos muito crente para vergonha nossa, que não está nem aí para a escola dominical e nem para a terça-feira. Aí eu pergunto: seremos culpados da sua condenação? Não. Corre o risco. Veja bem, uma coisa que nós queremos passar aqui. Veja bem, muitas igrejas hoje prega, irmãos, prega. Paga pregador, traz pregador, prega, mas só prega. Jesus, quando ordenou os discípulos, ele mandou só pregar? Pregar e ensinar. Muitas igrejas são presas fácil por Satanás, porque só prega. Muitos crentes são presas fácil pelos hereges, porque só houve mensagem de pregação. A mensagem pregada, irmãos, ela tem por objetivo me dar uma informação, só isso. Joga na minha mente, me deu informação, agora eu vou estudar e vou tentar descobrir o que é a verdade dessas coisas. É uma informação, mas o ensinamento não. O ensinamento é que eu estou fazendo aqui, pegando vocês e vamos na raiz da coisa, para que vocês entendam, guardem. Quando chegar uns homens desses aí bater na sua porta, você sabe: não quero, eu já sou crente, eu já sou bem ensinado e acabou. Se você quiser me ouvir, você pode ficar aí, mas para mim te ouvir não preciso. Porque vocês têm que ter conhecimento bíblico. A Bíblia diz: errais não conhecendo a Escritura.
Então, irmãos, eu parabenizo vocês por estar sendo aluno da escola dominical, sendo frequente ao nosso trabalho de estudo bíblico. Isso é para ajudar vocês mesmos. Não fique de fora, fique atento. Então, uma das finalidades dos estudos é isso: preparar-nos, inteirar-nos, dar conhecimento dessas coisas, tendo o manual em nossa mão chamado Bíblia, certo? A Bíblia é a espada do Espírito. Se eu não tiver essa palavra nas minhas mãos para lutar contra Satanás, porque essa gente é um instrumento satânico, viu? Não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Se sair da mão de Deus, querido, está perdido, está na mão de Satanás mesmo. Então, mas é errado falar, não, é certo. Se sair na mão de Deus, escapa do diabo? Se sair, perder o céu, escapa do inferno? Não. Tem que... Exatamente, tem que lutar ainda para não perder o céu. Ouvimos aqui domingo que a melhor coisa da nossa vida aqui na terra chama salvação. Foi, vocês ouviram? Mas a salvação, ela é alcançada com pouca coisa? Ela é barata? Salvação não é barata, irmão, pelo amor de Deus. Então veja bem, o remédio que nós temos nas nossas mãos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É aqui que você vai se convencer essa gente que eles estão errados, ou então expulsar: some da minha casa, porque aqui não precisa, tá bom? Aí nós queremos ainda ler um versículo a mais com vocês, para que vocês possam observar a realidade da coisa, né? Vamos procurar 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Outro vai ler para mim um versículo que nós acabamos de citar ele aqui, 2 Timóteo 2 e 15, que é muito conhecido. 1 Timóteo 4, 1 e 2 e 2 Timóteo 2 e 15. Tá bom. Certo? Mente cauterizada, consciência cauterizada, e o errado para eles, irmão, se tornou certo. Está entendendo? O mal para eles se torna o bem. São esse tipo de pessoas. E aí eles estão falando sobre o quê? O que diz aí? A doutrina do demônio. Esses homens trabalham para Satanás ou não trabalham? Eu estou dizendo aqui, eu estou confirmando agora. Trabalham ou não trabalham? De acordo com essa leitura. Agora, para convencer, nós temos que estar no versículo 15 de 1 Timóteo, de 2 Timóteo 2. Nós temos que estar aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ouviram aí? É só os pastores que precisam de Bíblia? E a hora que o falso chega na sua porta lá, que os pastores não estão lá? Como é que você vence desarmado? E a hora que o inimigo bater na sua janela, como é que você vence desarmado? Irmãos, estude a Bíblia. Leia a Bíblia em casa, pelo amor de Deus. Procure examinar aquilo que você não entender. Procure um obreiro da igreja, um elemento aí que possa te ajudar. Mas não dê ouvido a essa gente que está na rua, não, irmãos. Essa gente não tem nada a perder. Está entendendo? Eles querem ganhar você com a mensagem falsa. Permaneça naquilo que aprendeu, diz a Bíblia. Permaneça naquilo que aprendeu. Não tem que ficar dando ouvido a essa gente, não, pelo amor de Deus. Você tem um livro em casa. E além do livro em casa que você tem o Espírito Santo, irmão. Tem ou não tem? Para te dar a interpretação. Para quê? Já temos a unção, irmãos, a unção de Deus em nossa vida. Para quê? Sai da internet, irmão. Infelizmente, nós temos crente hoje que não vem mais à igreja. Você sabe onde está sendo a igreja dele? Internet. Lá tem bons pregadores, viu, irmão? Na internet tem bons pregadores. Mas procura os frutos desses homens, irmãos. Procura. Puxa lá o seu nada consta para ver. Certo, irmãos? Então, irmãos, nem todos que está aí tendo o rótulo de pastor é pastor. Foi o que Jesus falou lá. São homens
vestido bem vestido, certo? Mas é só capa, não tem nada. Tira a capa dele, é lobo. Só de rótulo. Infelizmente, é o que nós estamos vendo, pelo amor de Deus. Eu disse para vocês, então, que Jesus, no mesmo tempo que ele ensinou e deu ordem a pregar, ele também deu ordem para ensinar. Veja bem, ensinar é isso que eu disse para vocês. É um dos cuidados que tem que ter com a igreja, os novos convertidos, porque a pessoa ouve a mensagem, acredita em Jesus e aceita Jesus, mas ele não sabe mergulhar na Bíblia, nem como usa esse livro. Estão entendendo? Quem tem que chegar, irmãos, para poder colocar na mente da pessoa como se usa a Bíblia, como se acredita, quem é o Salvador que a Bíblia apresenta, é nós que somos salvos. É aquilo que nós aprendemos. Se ouvimos a mensagem, aceitamos a Jesus, e alguém nos ensinou, nós temos que transmitir. Jesus pregou mais ou ensinou mais? Jesus deu prioridade ao ensinamento. E é tão difícil que Jesus não tinha uma casa como essa para vocês se assentar como estão assentados, e ainda seria melhor se nós pudéssemos almofadar esse banco, né? Se alguém puder me dar 5 bancos desse almofadado cada um, nós vamos fazer a almofadagem. Então veja bem, eu dou 5, nós vamos lá. Então veja bem, Jesus não tinha casa, irmãos. Ele ensinava onde? Nas montanhas, na serra, subindo, descendo, ele ensinava. A escola de Jesus dá o nome de peripatética, que significa o quê? Andando e ensinando. Andando e ensinando. Hoje nós temos tudo aqui. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, pelo amor de Deus, eu continuo falando sobre a rede social. Cuidado, irmãos. Cuidado. Facilita não. Os homens já estão querendo é fama. As coisas que eles buscam hoje é fama, certo? E, infelizmente, se tornam famosos, e os verdadeiros cães se perdendo, porque está dando ibope essa gente. Ah, não, tem que ir dentro de casa. Até Santa Ceia hoje você tem pela internet, irmão, pelo amor de Deus. Como disse para vocês, a nossa casa publicadora é nossa, irmãos. Ela não foge do seu perfil. Está ensinando a verdade. Mas, infelizmente, a Assembleia de Deus hoje está se perdendo, porque nós temos hoje igreja da Assembleia de Deus que não prima mais pelos ensinamentos. Não, acabou, não tem. E aí, não havendo então ensinamento bíblico, automaticamente a tendência da igreja é o quê? Corromper. E nós temos que continuar combatendo isso aí, tá bom? Fique então com vocês. Nós não vamos voltar mais com a heresiologia, acredito. Ficou alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida? Se ficou, vamos tirar ela. Se não ficou, nós vamos parar. Chegamos a hora de parar. Mas aquilo que nós não podemos passar para vocês aqui, irmãos, aprenda em casa, estuda em casa. Vocês já conhecem o intérprete da Bíblia. É o Espírito Santo. Não aplica a sua interpretação, mas procura a interpretação do Espírito Santo. Não deixa a internet te dominar, a rede social te dominar, mas seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Cantamos então com o nosso irmão.